Olá, 19h32 do dia 27 de maio de 2020. Infelizmente aí nós tivemos 2 dias que eu acabei não conseguindo fazer a live. Uma foi ontem, dia 26 de maio. Outra foi dia 22 de maio, que foi na sexta-feira. Né? E a gente está querendo aí ver se faz uma live todo dia, deixa no GTV, aí no Instagram e também no canal da Valorum, lá no YouTube. Mas enfim, tem dia que a gente acaba não conseguindo, né? Acontece uma coisa ou outra e acaba ficando difícil aí a gente fazer esse papo, né? Colocar essas ideias então. A gente pretende fazer isso sempre de 19h30 às 20 horas. Infelizmente hoje aí eu acabei atrasando um pouco pelo seguinte. Eu estava com a ideia originalmente de falar a respeito daquilo que eu estou estudando, estou escrevendo no livro, que é a parte de benefício fiscal para a estrutura de capital de empresas. A gente deixa isso daí para amanhã. Mas o que acontece é que eu estava preparando aqui o material. E aqui na biblioteca aqui atrás, né, nos meus livros aqui atrás, aí eu acabei pegando um livro que há muito tempo eu tinha estudado quando estava fazendo a graduação na UNB de administração, que se chama Imagens da Organização, qual é o nome dele? De Morgan. Isso, de Morgan. Da editora Atlas. Poxa, isso aí já tem um tempinho aí, né? Mais de 20 anos. Então, que eu tinha feito a administração lá na UNB. E eu achei muito bacana, né? A respeito da abordagem que era trazida nesse livro, Gareth Morgan. É porque eu estava tentando lembrar do nome completo dele. Gareth Morgan. Então, ele coloca alguns tipos de organização, como elas podem ser estruturadas. E eu tinha falado, eu estava aqui folheando, sabe? Antes de começar, eu estava vendo aqui os livros que estavam aí e tal. Acabei pegando esse livro e estava folheando. E eu lembrei de um monte de coisa aqui muito interessante. Disse, olha, eu vou mudar agora. Ao invés de falar a respeito de benefício fiscal para estrutura de capital, vamos falar a respeito aí daquilo que mais me chamou a atenção. É claro que eu não pude reler tudo, né? Revisar tudo aquilo, então eu vou colocando aqui de cabeça mesmo o que eu estava relembrando lá, né? E isso me fez lembrar a respeito do outro bate-papo que tem aí gravado, que é sobre as abordagens da administração ao longo do tempo. Então, resumidamente, estava falando a respeito do surgimento da ciência da administração, que veio em decorrência da própria evolução da produção da sociedade, né? Da produção humana, em que antes, como era artesanal, não existiam empresas, eram apenas núcleos, principalmente núcleos familiares, relativamente restritos, que produziam. Com a Revolução Industrial, né, e a implantação, o uso de máquinas a vapor para acelerar a produção, começou a aumentar a quantidade de pessoas naqueles núcleos de produção, produzindo primeiro uma quantidade muito maior do que antes e podendo transportar esses itens também a lugares muito mais distantes e a uma quantidade muito maior. E aí é que foram crescendo as empresas, né, ou surgindo o que eram empresas, né, que já não tem mais aquele relacionamento, né, de interpessoal, né, claro que tem um relacionamento, só que não é mais pessoal, agora é impessoal, porque o que mais interessava aí nesse caso eram as funções, eram as tarefas que eram atribuídas a cada um. Então, a administração foi surgindo a partir daí, primeiro com a abordagem científica, clássica, que fazia toda a estrutura, e assim por diante, né? Veio revezando a importância, né, quanto à presença das pessoas e do relacionamento das pessoas, também com relação à parte da burocracia, como você vai estruturar a empresa, e assim por diante até chegar num ponto em que nós estamos observando agora, que as empresas acabam tendo uma necessidade maior de terem um perfil mais contingencial, ou seja, é ter a possibilidade de facilmente se adaptar a circunstâncias novas. Como nós estamos vivendo hoje uma situação muito diferente do que seria o usual, né? Isso pré-Covid, pré-isolamento social, as empresas que vão permanecer têm uma chance maior se tiverem uma capacidade maior de adaptação. Tanto as empresas, evidentemente, quanto as pessoas. Que é o que acaba trazendo, né, com maior força a abordagem contingencial. Pois bem, isso tudo é muito descrito, vamos dizer assim, como sendo uma evolução dos tipos de empresa. No entanto,
a gente pode encontrar no mesmo recorte de tempo todas aquelas abordagens juntas. É óbvio que, a depender de qual momento seja esse, no tempo você vai ter uma concentração maior de empresas que seja mais voltado para uma abordagem e uma concentração maior de empresas voltado para outra abordagem. Mas acaba encontrando basicamente todas elas em qualquer recorte que for feita no tempo. Bom, o que traz, vamos dizer assim, esse livro é alguma coisa semelhante a isso. Não tanto diretamente voltado para abordagens, mas é como empresas, de modo geral, acabam sendo, não vou dizer classificadas, mas identificadas com determinados perfis. Então tem um perfil, por exemplo, de empresa que é voltado para uma questão de cultura, né, social. Tem uma empresa que é mais mecanicista, que é muito espelhado também no que seria estruturalista. E o que mais chama atenção e a gente mais discute e o que mais tocou foram aquelas empresas realmente que têm uma possibilidade maior de adaptação, que é o que nós estamos precisando hoje. Ele tem um capítulo, lá no capítulo 4, que ele fala a respeito de organizações como cérebros. Então é perceber organizações e empresas como sendo cérebros, mas cérebros no sentido de, primeiro, ter a possibilidade de se adaptar a situações diferentes. Então ele começa explicando que mesmo que você tire um pedaço do cérebro, aquilo que, por exemplo, o acidente, né? Aquilo que sobrou tem uma capacidade muito grande de regeneração, né? De cobrir, vamos dizer assim, o que era as tarefas ou funções, né, que eram exercidas por aquela outra parte que não tem. É claro que provavelmente acaba não conseguindo suprir tudo, mas tem uma alta capacidade, uma alta plasticidade para poder se adaptar à situação nova e assim conseguir até continuar executando tarefas, ainda que esteja faltando, vamos dizer assim, um pedaço. Mas também, quanto a uma outra característica, que é a capacidade de aprender a aprender. Veja, existem também modelos, aí eu vou falar, talvez a gente possa colocar um vídeo especificamente a respeito disso, mas procure, se tiver tempo aí, ler a respeito, que é o modelo de maturidade da organização, né? Capability, puxa, eu não vou lembrar agora em inglês não, mas enfim, o modelo de maturidade, né, de capacidade das empresas, de organizações. Então ele vai num crescendo. Aquelas empresas mais básicas e que se refere basicamente a mais de 90% das empresas no mundo inteiro, as coisas são feitas basicamente por causa do empenho das pessoas, óbvio que umas pessoas mais do que outras, em resolver os problemas que vão aparecendo. Então, tem uma determinada produção, acontece algum problema lá na linha de produção, e aí aquela pessoa que acaba tendo um interesse maior vai lá e faz, e resolve o problema. Mas essa mesma pessoa que está atenta aí, por exemplo, a um determinado tipo de relacionamento entre dois setores, ela vai lá também e acaba conseguindo colocar os panos quentes ou ajudando a resolver. Então as coisas são feitas mais por causa do impulso, da capacidade das pessoas que vestem a camisa da empresa e acabam resolvendo os problemas. É óbvio, eu estou simplificando, né? Mas eu já vi muitas empresas cujo principal gestor, os donos, acaba atuando tão diretamente em coisas que são tão operacionais, tão lá na base e referente a tantas coisas, elementos em áreas diferentes, que ele está fazendo aquilo basicamente porque ele tem aquele interesse e aquele instinto natural, né, de sair atrás e pega as coisas para poder resolver na medida que ele vai encontrando. Então essa empresa mais básica que funciona dessa forma, olha, não significa que a personalidade da pessoa que é proativa, que sai para poder resolver as coisas, isso seja um passivo, né? Que seja isso um problema para a empresa. É óbvio que não. Isso é uma vantagem imensa para a empresa que tenha uma quantidade grande de pessoas que sejam assim. Agora, do ponto de vista da estrutura, da organização dela, as coisas funcionarem só porque existem pessoas com uma proatividade grande para poder resolver os problemas e fazer avançar na empresa sem ter lá determinada organização, processo ou um planejamento para que essas coisas aconteçam, isso acaba gerando uma espécie de desperdício maior ainda para a empresa em relação à sua capacidade de atuar, né, se fosse feito de uma forma mais organizada, do que
do que se realmente essas pessoas estivessem seguindo, vamos dizer, essas linhas. Num degrau maior, né, superior, eu vou voltar, tá, com relação a essa parte do livro, tá bom? Num degrau superior, aí você já passa a ter alguns processos já definidos. São os principais processos da empresa, em que você tem lá a indicação, né, do que vai ser feito em relação a determinada atividade. Por exemplo, número 1 você vai fazer isso, número 2 isso, número 3 isso. Então tem um processo, tem etapas para executar os processos, né? Mas não são todos os processos que estão descritos, né? São só alguns. No final, eu vou já passar para o último degrau, são 5. No último degrau, aí são empresas cujos processos já são revisados, formulados, criados por outros processos e não por causa da capacidade individual de uma ou outra pessoa em fazer com que aquelas coisas venham a surgir na empresa. Então já não depende tanto do que seriam habilidades e capacidades individuais das pessoas, mas a própria empresa, né, no conjunto de pessoas que estão lá, dos processos internos, já tem, vamos dizer assim, não apenas a cultura, mas também a descrição documentada a respeito de como fazer as melhorias dos próprios processos, né, fazer essas evoluções e criar, inclusive, novos. Sejam novos padrões, não só processos, também novos padrões, por exemplo, de atendimento e assim por diante. Bom, agora sim, então vamos voltar com relação aí ao capítulo do livro, são organizações cerebrais. São determinadas características em que você precisa reconhecer nas empresas ou construir ao longo do tempo para que aquilo possa se formar. Por exemplo, dar liberdade para que as pessoas possam errar. Primeiro, óbvio, você precisa ter uma cultura de encontrar um objetivo. O objetivo precisa estar claro na cabeça das pessoas e o propósito da empresa. Um nível de confiança muito grande lá dentro, né? E isso vai sendo construído ao longo do tempo. A partir dessas... E tem outras premissas, né? Outras bases, né? E a partir disso construído, então as pessoas passam a ter uma liberdade maior para errar, para testar. Tenta e mesmo que ocorra algum tipo de erro, ela sabe que ela acaba sendo, vamos dizer assim, suportada por outras pessoas que estão em volta. Por quê? Porque ela sabia que ela tem a consciência e realmente as pessoas também reconhecem que a tentativa da pessoa foi melhorar algum aspecto da empresa. Seja melhorar um produto, melhorar algum tipo de... forma, né, tecnologia sobre como o produto é feito para poder diminuir custo, mas que esse caminho de tentativa para poder melhorar a empresa acaba muitas vezes incorrendo em mais erros até que o acerto aconteça, não é? E como existe uma consciência, né, de que isso, as tentativas são feitas com esses objetivos, então de modo geral as outras pessoas também reconhecem isso e dando essa confiança para que aconteça. É óbvio que a pessoa não vai ter simplesmente a liberdade de gastar milhões e milhões de reais até que venha a acertar. Não é também por aí. Existem parâmetros também para que as coisas sejam feitas. Mas eu estou falando a respeito de características, né? Outra coisa é que existe uma comunicação muito grande entre as pessoas, né? Um fluxo de informação muito grande. Diferente do que acontece muitas vezes em que empresas, os níveis mais altos e aí vai descendo, vamos dizer assim, naquela pirâmide tradicional, nas outras empresas, em que existe um filtro muito grande entre uma camada e outra mais embaixo a respeito do tipo de informação que está sendo passado mais adiante. Para esse tipo de organização não, aí precisa ter, vamos dizer assim, uma espécie de... talvez a palavra exata não seja essa, mas homogeneização maior, um nível maior de homogeneização da informação, não importa como ela seja. Tem empresas em que os funcionários não têm a menor ideia de quanto seja o faturamento dela. O cara está lá na produção, no atendimento, no ponto lá e ele não tem ideia de quanto seja o faturamento mensal da empresa. Eu não vejo como isso fizesse muito sentido, principalmente quando se tratar de empresas que precisam ter uma adaptabilidade muito grande às mudanças de situação. Ora bolas, é justamente aquele funcionário que está fazendo com que aquele faturamento aconteça, né? Direta ou indiretamente, mas é o conjunto de pessoas que estão lá que basicamente formam a empresa. E assim por diante, enfim.
Eu coloquei já uma informação de faturamento para poder já dar uma ideia. E outros tipos de informação. Óbvio que tem algumas coisas que acabam tendo que ser restritas, como, por exemplo, a avaliação do colega, do funcionário e assim por diante. Ou então a remuneração do próprio colega ou do funcionário. Aí você precisa dar algum tipo de restrição quanto a informação. Ou então com relação a alguma coisa estratégica que a empresa pretende fazer lá no futuro e que seja um aspecto específico e que, se vazar, por exemplo, para concorrentes, acaba sendo prejudicial para a empresa. Mas linhas gerais de estratégia sobre o que pode fazer, talvez até seja interessante que seja aberto para os funcionários, mas também criando aquela confiança e aquele embasamento, aquele compromisso, né, de que essas informações, ainda que não sejam sensíveis, não podem vazar. Olha que é uma coisa que talvez possa parecer até utópica, né? Mas dentro do possível, direcionar a empresa para poder constituir num grupo de pessoas, numa equipe que possa, de uma forma coordenada, articular-se para atingir um objetivo com uma confiança tão grande, puxa, isso daí é um resultado tremendo que se pode trazer para a empresa, né? E uma segurança muito grande também para mudanças de situação, a empresa conseguir se moldar melhor para poder conseguir atender e talvez ainda continuar crescendo nesse sentido. Existem outras características, outras peculiaridades que seriam importantes com relação a isso, né? Por exemplo, afrouxar, diminuir a importância que se dá a cargos e a níveis hierárquicos. Então são empresas que têm uma tendência a ser mais planas com relação aos níveis hierárquicos e isso também não se dá tanta importância. Existem empresas cuja estrutura e talvez o modo como as pessoas se tratem seja, vamos dizer assim, um nível hierárquico, né, em que vai se crescendo na forma de uma pirâmide e as pessoas vão tentando subir para poder obter remunerações maiores. De uma forma tão arraigada na cultura da empresa que, de modo geral, aquelas pessoas que estão no nível mais elevado se sentem realmente como tendo uma autoridade tão grande em relação aos demais que é muito difícil, inclusive, para aqueles que estejam lá embaixo conseguir se relacionar da mesma forma do que com um colega com relação a essa pessoa que tem uma autoridade maior. Para esse tipo de empresa, isso não faz muito sentido. Até porque também a remuneração não está sendo colocada lá de acordo com, vamos dizer assim, esse cargo. Não é tanto o cargo propriamente. E o cargo não é preenchido tanto por aqueles, vamos dizer assim, que tenham formalmente algum tipo de formação educacional ou o resultado que tenham encontrado para a empresa. É diferente, ele é mais pelo reconhecimento das pessoas em que aquelas que tiverem dado uma contribuição ou tenham o potencial de contribuir ainda mais para o aumento do valor do conjunto de contribuição para o geral, né, é que acabam tendo um reconhecimento maior e talvez com isso até consigam ter uma remuneração maior. É por esse sentido, é pela reconhecimento das pessoas quanto a contribuição que ela pode dar para o conjunto da empresa. Não é tanto voltado para cargo, né? Eu tenho um exemplo aqui, até na Valorum a gente não tem lá no cartão de visita o que é a função ou o cargo da pessoa. Isso tem lá na carteira de trabalho de algo, enfim, mas não tem o sentido de colocar como sendo um nível hierárquico. Tem um diretor, tem um gerente, não importa tanto. O que importa é a contribuição que cada um pode dar, inclusive como liderança, né? Então esse tipo de empresa que a gente está trazendo agora como o capítulo 4 do livro lá do Garrett Morgan, né? Eu tenho que olhar. Imagens da organização, eu estou olhando aqui para ver qual é o dia, para lembrar. Imagens da organização é mais ou menos voltado para esse sentido. Realmente é complicado a gente conseguir construir algo dessa forma, mas existem empresas que são muito parecidas com isso, né? E são empresas que têm uma tendência maior a se adaptar, como eu falei, a crescer e a serem mais inventivas, né? A construírem não apenas produtos, serviços de melhor qualidade, como também revisarem os próprios processos para serem mais eficientes nesse sentido. Agora,
é realmente algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? Até porque existem determinados valores humanos que são muito intrínsecos, né, e reforçados o tempo todo, a começar até mesmo de vaidade. Então, quando você tem aí um determinado cargo pomposo, mesmo que não tenha essa remuneração, um cargo bonito, pomposo, com uma mesa maior, talvez até uma sala especial, um secretário, imagina secretário, lembrando como é que eram essas figuras aí atrás, acaba gerando aquilo, mas de modo geral, hoje em dia, cada vez mais esse tipo de coisa e pensamento tem perdido valor. A questão é o como você se qualifica, o quanto de informação você vai buscar de dentro da empresa, de fora da empresa, para que esse tratamento de informação possa gerar realmente um valor maior para o grupo. Quanto mais você conseguir ajudar a fazer prosperar outras pessoas que fazem parte da equipe, isso que de modo geral, no final das contas, vai ganhando maior valor e maior espaço, né? Vamos pensando aí a respeito disso. Não tem nada em administração que seja, matemático, 2 mais 2 igual a 4, se fizer assim vai lá e funciona. São ideias que vão surgindo, são propostas que vão sendo colocadas e que de acordo com o ambiente acaba permitindo que tenha um melhor funcionamento da empresa, né? Então vamos conversando dessa forma, tá bom? E fazendo evoluir o conhecimento. Põe aí seu comentário, sua dúvida, sua crítica, o seu pedido, inclusive, com relação a temas que a gente pode conversar, que vai ser um prazer aí a gente bater papo, tá bom? Até a próxima, fique com Deus.